Olá, vocês estão me escutando? Boa noite a todos. Nós iniciamos a segunda parte dos nossos estudos na nossa casa de Fabiano, com a presença de amigos, companheiros da nossa jornada e da nossa querida Casa Espírita. E hoje nós vamos tratar de um tema que, de alguma forma, toda a humanidade vivencia, esse deserto existencial, uma realidade nova para todos nós, um momento marcante na história da humanidade, mas que nem todos estamos preparados adequadamente para vivenciá-lo. A doutrina espírita projeta luzes, a doutrina espírita nos dá um pouco mais de segurança, de norte para os nossos passos, mas o que presenciamos no mundo hoje é muitas vezes o desespero, é muitas vezes a incerteza, porque a grande verdade é que uma boa parte, a maior parte da humanidade vive no automatismo do dia a dia. Esquece dessa ligação com o divino, esquece da importância da prece, esquece da importância de abordar questões pertinentes à espiritualidade, que é de onde nós viemos e é o verdadeiro mundo para onde voltaremos muito antes do que a gente imagina, porque o nosso tempo é precário na Terra, é muito rápido a passagem por aqui. Então, nós temos uma situação, como dissemos, nova, e que nos coloca à prova. Se existem os dramas pessoais, os dramas, as dificuldades pertinentes ao nosso mundo íntimo, que muitas vezes nos colocam nesse deserto, agora é uma situação quase que generalizada. Então, nós não podemos ter essa preocupação de resolver somente o nosso deserto, de tirarmos conclusões, mas ainda assim de estarmos atentos àqueles que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que, além da falta de perspectiva, tem a falta de comida, a falta de carinho, a falta de tantas outras coisas que esse momento implica. Então, são essas reflexões que nós vamos, a partir de agora, tentar levar alguma informação, algum lenitivo, algum conforto àqueles que nos escutam, que passam certamente por essa situação, de forma que nós possamos estar atentos aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, quando no sermão profético ele já falava de todas essas dificuldades que nós vivenciamos, de todas essas situações pelas quais estamos passando, que muitos classificavam como o final do mundo, o fim dos tempos. Fim dos tempos, sim, fim dos tempos de um momento evolutivo da nossa humanidade, e que culmina justamente com uma crise, e é das crises que nós saímos mais fortes. É justamente quando chegamos ao fundo do poço que nós vamos buscar o auxílio, o amparo de Deus. É quando a gente acorda realmente para a nossa essência, para a nossa destinação, que é a questão da espiritualidade. Então,
é um momento significativo, é um momento difícil, mas que nós buscaremos agora esses caminhos, essas alternativas, para que possamos sair mais fortes, mais determinados dessa situação em que todos vivenciamos. Então, seria interessante a contribuição de todos, né, para que possamos desenvolver esse tema da melhor maneira possível. Ela é muito instigante, né, Júnior? Primeiramente, saudar a todos aqui e pedir muita iluminação também a Fabiano de Cristo, para que nós possamos pensar e abordar, discorrer acerca de um tema tão vasto, né? Quando nos veio a provocação de conversar sobre deserto, me veio muito assim, o que significa esse deserto, né? E, primeiramente, veio a passagem bíblica de Mateus, e, se vocês me permitem, eu gostaria de ler, né? Porque tem alguma passagem que me chamou muita atenção, né, no Júnior, Carlos e Rosa, sobre o que a gente entende por deserto, porque num momento muito significativo, Jesus, que foi o Espírito, que é o Espírito mais perfeito que o nosso planeta abrigou, e que ele teve o momento de viver o deserto, né? E o contexto, mas eu gostaria de trazer alguns elementos aqui, até para a gente entender o que é que nós estamos chamando de deserto e como ele pode se enquadrar em várias significações, né? Aqui, em Mateus, no capítulo 4, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, joga-te para baixo. Se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhe: a Escritura também diz: não tente o Senhor teu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas. E lhe disse: eu te darei tudo isso, e se te ajoelhares diante de mim para me adorar, Jesus disse-lhes: vá embora, Satanás, porque a Escritura diz: você adorará o Senhor, seu Deus, e somente a ele servirá. E aí, eu fiquei pensando assim, gente, como é significativa essa proposição, né? O que significa esse diabo? Né? Psicologicamente, a interpretação desse diabo não é o espírito, né, o Satanás que aparece, mas o que é que divide em nós e que nos arranca da nossa essência, né? O que é que traz em nós a nossa sombra e que a gente consegue, e que a gente não busca, que a gente foge da nossa busca interior, que nesse momento que só nós, através desse diálogo interior, podemos nos encontrar nessa essência. E aí esse deserto pode ser percebido como nós buscando a nossa essência, esse encontro, mas nessa busca, muitas interferências, e aí o Luiz traz para nós, olha, nós temos reminiscências, nós temos as nossas existências pregressas, nós temos uma consciência, nós temos que ainda está, essa consciência, ela ainda está tão embaçada com os nossos desejos primitivos, com as nossas culpas, que nós estamos muito mais presos às nossas possibilidades, né? E às nossas existências e às nossas escolhas que equivocadamente fizemos e que estamos presas a elas.
E aí, mas é interessante dizer que o espírito mais evoluído que a Terra fez, ele também foi tentado, porque ele passou também por esses processos, porém, numa dimensão completamente diferente da nossa. Mas era preciso uma solidão, não solidão no sentido de que eu estou só abandonado, mas uma solitude em que, diante de todas essas interferências externas, existia uma interferência maior que a minha, que é interna. É tão interessante que traz o seguinte: ele leva para uma cidade santa, ele leva para o contexto que estava lá, o contexto histórico-social que Jesus vivia, e ele traz a questão do o contexto. O que é que o contexto traz? Né? O que era o desejo de todo mundo? Porque, inclusive, quando a gente está nos nossos momentos de busca pela espiritualidade, às vezes nós nos envaidecemos. E a gente quer ir nesta cidade santa, a gente quer subir no altar e nos sentirmos superiores. E aí vem o orgulho, a vaidade, o preconceito, né? A questão da gente hierarquizar também as nossas crenças. Então, quando diz assim, essa cidade santa, né? Então, mesmo nessa busca superior de reencontro consigo e encontro com Deus, a gente também passa por esses momentos de fraquezas e a gente passa por essas tentações que nós estamos vivenciando e nesse processo a gente se ressignifica e se reconstrói, né? Mas ele passa por várias possibilidades. Ele vai para a Cidade Santa, ele vai para um monte muito alto, porque não é o fato de eu estar no processo de busca interior que eu também não sou tentado, né? Tem uma outra situação que depois eu queria voltar para a gente pensar. Por que esse deserto? Por que esse espírito? Né? E por que ele passa por todas essas provações, mas ele não sucumbe? Né? Tem uma outra passagem que não é evangélica, só para a gente conversar, só para a gente ter um mote para conversar sobre esse deserto e a gente trazer o momento existencial em que a humanidade está sendo chamada. Não, sabe aquela coisa de quem foi que levou? Jesus foi levado para o deserto. Nós estamos sendo levados para um deserto interior, que não é é o deserto meu, em que eu me perdi, de mim, e que eu busco a minha essência. Né? Tem uma outra passagem que eu gostaria também de discutir, de trazer aqui para refletir. Né? Sobre uma passagem da Odisseia. Eu me encontro aqui no espelho, os espelhos da alma. Quando fala sobre a Odisseia de Homero, quando Ulisses retornava para casa após a guerra de Troia. Ele permaneceu por algum tempo na ilha onde habitava a feiticeira Circe. Ela o advertiu quanto ao risco que corria. Ele e sua tripulação, quando escutasse o canto das sereias, pois a ilha na qual elas habitavam estava justamente no caminho de retorno do herói. Como o nobre guerreiro fazia questão de ouvir o famoso canto sem que sucumbisse, a feiticeira orientou para que tomasse algumas precauções. Colocasse cera nos ouvidos dos seus marinheiros e fosse atado ao mastro com a ordem de que ninguém o retirasse de lá, em hipótese alguma. Né? Logo partiram e chegaram ao ponto em que o vento amainou e um suave canto começou a ser ouvido, fazendo com que Ulisses, já atado ao mastro, começasse a se debater. As vozes irresistíveis cantavam: detente honra dos aqueus, famoso Ulisses. Ninguém passa daqui sem que das bocas nos ouça a melodia. E com deleite instruído se vai. E embora Ulisses tenha ficado completamente envolvido pelo canto irresistível, gritado e se debatido para que os marinheiros o libertassem para ir ao encontro das sereias, eles cumpriram o estabelecido previamente. E com cera nos ouvidos, nem deram atenção aos apelos desesperados do seu combatente, salvando da morte da sereia. Né? Então, a mitologia grega também traz essa possibilidade. O que seriam esses cantos das sereias? Né? Na sociedade que nós estamos vivendo, a gente vive várias ilusões. Né? A ilusão da beleza, né? O que está na moda, né? A vaidade, os títulos, o ter, o ser, o não ser, né? As várias possibilidades. Mas essa passagem de Ulisses, ele traz o quanto ele sabia das suas tentações, mas ele pediu que o prendessem, porque ele conhecia também as suas fraquezas. E sabendo das suas fraquezas, ele sabia que ia ser tentado. Mas, mesmo assim, não me deixe, porque eu poderei cair nessa. Né? Então, assim,
Aí a gente está aqui, pensando no deserto que Jesus viveu. Jesus não precisou que ninguém prendesse ele. Ulisses precisou das amarras. Porque Jesus estava tão tranquilo que não precisou de se amarrar com nada. Mas Ulisses precisava. A gente se identifica mais na perspectiva de Ulisses. Mas a gente precisa de algo que nos prenda, que nos diz assim, a nossa essência está aqui. Né? Por um outro lado, tem uma outra perspectiva que Joana de Ângeles traz, quando fala dos momentos desse momento nosso, né, de plenitude de deserto, e que muitas vezes, entre a nossa possibilidade de espírito de seres é a busca da paz, a busca do encontro e da felicidade interior. E para a gente fazer isso, é preciso que a gente viva o silêncio interior. É preciso que a gente venha nesse deserto e a gente se encontre. Agora, nos momentos que nós tivemos, nos momentos de ditas entre uma guerra e outra, era o momento em que os seres humanos, eles se abastecem, eles se refazem para eles começarem outra guerra, numa busca incessante naquela mitologia, naquela figura do Sísifo, né, que ele sobe com a pedra e quando chega no alto da montanha joga a pedra e volta. Porque a gente fica buscando a paz interior, nos armando pela paz. Né? E aí, a minha preocupação hoje, Luiz, quando você traz a questão da existência da pandemia, muitos de nós nunca teve tanta violência doméstica, nunca teve tantas violências explícitas e declaradas, e autodeclaradas. Será que esse momento de deserto não é o momento que a gente está abastecendo, porque quando eu sair daqui, ninguém me segura? Entende? Será que esse canto das sereias não está me reabastecendo para eu ficar mais bélica e para eu não pensar e não me olhar de frente para mim e dizer como estou vivendo esse deserto existencial? Porque eu estou sendo provocada para viver uma fome, que é a fome da companhia dos colegas, do abraço. Nunca senti tanta falta de abraçar, né? Nunca senti tanta falta. Tanto é que a menor possibilidade e a mínima possibilidade de se abraçar, as pessoas estão desesperadamente indo para a rua para se abraçar, para todo mundo voltar para casa através de uma ação policial. Porque a minha vontade de sair pelo canto é tão grande que eu brinco com a minha possibilidade de vida e de ameaçar a minha vida. Entende? Quer dizer, esse deserto, nós estamos vivendo na iminência de Deus dizer assim, não, a primeira chance que eu tiver, eu saio matando todo mundo, eu saio abraçando todo mundo e eu saio gritando para todo mundo. Ou, será que esse momento não é para dizer isso? Cuidado com esses impulsos. Veja bem, olha quem está do seu lado. Né? Então, o deserto da fome física, da fome afetiva, né? O escutar muitas coisas que a gente não tinha a possibilidade de ouvir. Tinha mães na educação, e aí você pode falar mil coisas dessa educação, né? Foi uma das coisas que mais me deixou assim impactada foi quando eu soube recentemente que o adolescente está com 12 anos de idade e a mãe veio descobrir que ele não era destro aos 12 anos de idade. Entende? Então, veja, ora, destro é um olhar, é você ver com o que a criança está escrevendo. Agora, imagina o que ela não viu, que não está visível, o que não está na essência dessa criança. Né? Então, são esses olhares, essa reflexão sobre essa existência nossa pelas dores que está passando. Por que o vazio hoje? Porque muita gente olha e não se encontra, busca e não acha. O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Eu vou passar agora para os outros colegas, porque aí, senão é uma conversa tão boa que a gente vai passando, né? O que é que você diz aí, Rosa, sobre isso? Boa noite, gente. Realmente é muito instigante, né? A gente faz uma viagem interna enorme. Eu penso que não há nada na vida de Jesus que tenha sido por acaso, óbvio. Todas as situações pelas quais ele passou foi para nos mostrar, né? É o caminho, né? O modelo. Então, esse mergulho dele no deserto, para nós, trazendo para nós, eu creio que é o nosso mergulho no nosso eu. É o mergulho que é necessário no nosso inconsciente.
Porque a gente vem, através de várias reencarnações e da educação que a gente recebe no dia a dia, colocando máscaras para se adaptar, máscara para ser bem visto, máscara para ser amado, máscara para ser aceito, e a gente vem sufocando as nossas tendências da maneira mais inapropriada, porque a gente não é perfeito, a gente precisa encarar isso e fazer as mudanças necessárias, mas a gente não muda aquilo que a gente não conhece, e a gente não se conhece. Então, essa pandemia está nos jogando dentro de nós mesmos. Por isso, os conflitos aumentaram tanto, porque não existe muita possibilidade de fuga. A gente não está podendo sair para festas, para confraternizações, a gente está precisando se encarar, se olhar e conviver com a gente mesmo. É o nosso deserto. Entrar no nosso deserto para a gente descobrir quem nós somos. E dentro desse nosso deserto existe toda uma herança que nós espíritas sabemos que a gente traz de uma história de várias reencarnações. Unida a essa reencarnação e a infância e as questões da infância que nos marcaram muito, que definiram a nossa personalidade de hoje. E a gente está sendo confrontado com o antagonismo, com a dor que a gente jamais pensou que pudesse passar, com situações que não, que às vezes a gente fala, aquela situação que me tirou do sério. Não me tirou do sério, me colocou diante de mim mesma. Então, são situações que a gente tem visto o tempo todo acontecendo. A gente consegue ler nos jornais, por exemplo, um casal que agrediu uma enfermeira, agrediu fisicamente a enfermeira porque eles queriam desesperadamente um leito, queriam que a criança fosse atendida, e agrediram a enfermeira. Em um outro hospital, já da classe A, desesperada por uma vaga, a mulher começou a jogar dinheiro nas pessoas que estavam, quer dizer, cada um trazendo à tona o seu fantasma, a sua dor, o seu eu verdadeiro, que está escondido dentro de gavetinhas dentro de nós mesmos, mas que se a gente não abrir essas gavetas e não confrontar com o nosso egoísmo, com a nossa inveja, com os nossos ciúmes, com o nosso medo, com todas as características, com a nossa agressividade, porque é muito fácil ser equilibrado e sensato quando está tudo indo bem. Aliás, é obrigação. Tá tudo bem, tá tudo... Nasceu numa boa casa, foi amado, foi amada, as coisas estão indo bem, um probleminha aqui, outro probleminha ali, mas a maior parte está indo muito bem. De repente, o mundo fechou e todo mundo é igual. E nós estamos vendo as pessoas partindo para o plano espiritual exatamente na mesma condição, rico ou pobre, branco ou preto, não interessa a origem. Está todo mundo dentro de um saco plástico, sendo enterrado dentro de um saco plástico nu. Não tem a roupa para vestir. Uma amiga minha angustiada porque separou a roupa para levar para o marido, correu no hospital com a roupa para eles colocarem no marido e falaram, não, senhora, não vai pôr roupa, ele vai ser fechado no saco, está fechado no saco. Só abriu para ela ver o rosto e nu foi, acabou. E ela ficou chocada. Por quê? Não é um materialismo, é uma homenagem que a gente quer fazer. A gente tem, vai colocar a roupa que queria, separou uma roupa nova. E tudo, a gente está tendo que encarar coisas que a gente não pensava que jamais fosse encarar, inclusive dentro da gente. E aí, também ao nosso redor, as nossas ações, mais do que nunca, estão atingindo o próximo. Mais do que nunca, as nossas ações estão atingindo o próximo. E a gente pensa de um jeito e está tendo que lidar com pessoas que pensam de formas completamente diferentes. E as pessoas estão se agredindo.
No momento em que deveríamos estar nos unindo num só pensamento, num só coração, para consolo e para conforto, a gente vê dentro das nossas próprias famílias, nos nossos grupos de WhatsApp, você tem que tomar cuidado com as palavras, porque as pessoas estão brigando, brigando, brigando por qualquer coisa. O que é isso? Isso somos nós. Nós estamos tirando as nossas máscaras. É o deserto nos fazendo colocar olho no nosso olho. Quem realmente nós somos? Até onde nós podemos ir? Até onde nós temos coragem de ir? Qual é o canto da sereia que a gente vai conseguir resistir? É o canto da sereia do poder? É o canto da sereia do dinheiro? É o canto da sereia do material, da beleza? É o canto da sereia do fanatismo religioso? Qual é o canto da sereia que tem nos encantado e está nos modelando a vida e que a gente vai precisar resistir a ele? Para que aquilo que há dentro de nós de verdadeiro venha à tona, porque está dentro de nós. O que há de verdadeiro está dentro de nós, coberto por camadas de enganos. E quando a gente tiver a coragem de olhar no olho do engano, de olhar no olho do nosso erro, de olhar no olho, saber quem a gente realmente é, do que a gente realmente é capaz, para que a gente evite essas situações. Eu não posso me expor porque eu me conheço. Se eu me exponho a essa situação, eu posso fracassar, porque já fracassei no passado. A forma como eu enxergo isso é tão atávica ou é tão figadal que me aponta que isso é muito mais sério e que eu preciso me preparar para enfrentar. Eu não posso me expor sem estar devidamente cuidada, fortalecida. Para isso o deserto. Para isso a gente entrar dentro do nosso inconsciente e descobrir quem a gente é na realidade. Com coragem, sem medo. Tirar as máscaras. Ninguém está aqui porque é bonzinho. Ninguém está aqui porque é perfeitinho. Ninguém está aqui porque já fez tanto e porque é uma pessoa especial. Nós estamos todos, cada um no seu nível e do seu jeito, lutando consigo mesmo. O nosso maior adversário está dentro de nós. O canto da sereia está saindo do nosso eu e colorindo o que está ao nosso redor para nos seduzir para onde a gente tem a tendência. Mas se a gente não olhar para ele e falar, aham, você está aí? Não te quero não. E a partir de agora eu vou te vigiar. Então é isso que a gente precisa. Talvez seja esse o grande momento nosso. Aquela certeza que nós temos, que nós estamos mergulhados no fluido divino. Nós estamos mergulhados no fluido divino. E é como se fosse uma água que nos cercasse. E onde um bate um pé, essa água cria marolas que nos atingem. Então, onde tem alguém chorando, tem uma marola chegando até nós. Onde tem alguém com fome, tem uma marola chegando até nós. Onde tem alguém sendo agredido, tem. Onde tem alguém agredindo, tem uma marola chegando até nós. E aí, o que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Primeiro, para acalmar as marolas nossas. Para não aumentar esse movimento da água que está levando em turbilhão tantas dores, tantas pessoas. Então, primeiro, aquela viagem nossa, o nosso deserto, é o nosso eu. E o que a gente está fazendo porque mudando a gente muda o nosso entorno, André Luiz. Joana fala no livro dela, Conflitos Existenciais, o que ela coloca? Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições de saúde real e de alegria plena. Olha o que ela diz.
A gente veio para ser feliz. Tanto é que até essa máquina que nos envolve produz determinados hormônios, produz determinadas substâncias que nos dão prazer. A gente sabendo ativar. Você vê como que Deus nos colocou, Ele nos muniu de tudo. Até dentro da máquina física. Existe a produção de dopamina, de noradrenalina, de todas as substâncias que nos ajudam a conquistar o prazer e a felicidade, desde que a gente saiba acionar isso. E a gente aciona pela oração, a gente aciona pela boa ação. As boas ações é quando a gente faz coisas altruístas, quando a gente ama verdadeiramente, que esse cabedal que está dentro de nós, ele vem à tona. Ele vem através da atividade física, ele vem através da reflexão, do relaxamento, da ação no bem, do autocontrole, aquele momento em que você está pronto para soltar o leão que a gente vem tentando trazer amarradinho dentro da gente, e o leão querendo sair. E quando você consegue segurar aquele leão, falar, não, hoje não, você vai estar quieto aqui. Isso é que dá aquela sensação de que eu consegui, eu posso, eu sou capaz. Eu não sou perfeito, mas eu tenho aquilo que o espírito deve ter, o esforço, a boa vontade. Eu quero melhorar. Eu preciso melhorar. Eu estou cansada de mim mesma do jeito que eu sou. Então eu preciso ser diferente. E para ser diferente, e para atingir essa minha meta, eu preciso começar tirando as minhas máscaras e me olhando com coragem, com verdade, com coragem. Porque aí, quando eu percebo isso em mim, eu identifico no outro também. E quando é o leão do outro que está soltando, eu penso, eu também tenho esse leão. Então eu tenho paciência com ele. Eu tenho condescendência com ele, porque eu aprendi a ter condescendência com o meu leão. Eu percebo que ele está, talvez numa faixa diferente, talvez ele ainda não tenha tido a oportunidade de ver o que eu estou vendo agora, mas aí, mais ainda, eu preciso ter em paciência e em condescendência com ele, porque mais ainda eu terei comigo mesmo. Então, é um ângulo, Rinalda, Carlos Júnior, é um ângulo que eu percebo. Passo para vocês aí agora, Carlos. Pois é. São tantas as situações. Eu li basicamente a mesma passagem que você, Rinalda, mas eu li no Boa Nova, e Humberto de Campos que relata no capítulo que chama Jesus e o Precursor. E a única coisa que eu destaco, para além de tudo isso que vocês já disseram, é a forma como eu tenho me percebido durante esse processo da pandemia. Na leitura desse capítulo aqui do livro Boa Nova, Humberto de Campos coloca o contexto que Jesus vai para o deserto. Né? Ele se encontra com João Batista, ele aceita ser batizado, e antes de ir para a sua missão em Cafarnaum, ele sente, aconselhado por Deus, pelo Espírito Divino, ele sente a necessidade de ligação com Deus. E ele vai para o deserto meditar. E o que ele encontra lá? Então, assim, quando eu falo da minha percepção da pandemia, é porque essa quarentena de Jesus era um espírito iluminadíssimo. Ele precisou de 40 dias para identificar dificuldades das quais ele poderia sentir por conta da densidade da matéria que ele estava limitado. Nós já estamos há 1 ano trancafiados no nosso deserto por conta da pandemia. Jesus identificou a ambição na questão da fome, né, das pedras. Jesus identificou
a ligação com Deus, quando o outro fala, se atira e os anjos te aparam. Ele falou, não, minha ligação com o Pai é outra, é maior, né? E na tentação do poder, que aí ele simplesmente desenvolve aquilo que é o que eu acho mais poderoso para a nossa realidade hoje. Amor, caridade, fraternidade. Todos somos irmãos. Então, nesse processo todo, durante a pandemia, nesse 1 ano ou mais, nós estamos dentro dos nossos momentos de introspecção, por conta do contexto, nos debatendo com algo que talvez a vida inteira corremos, como muito bem colocou a Rosa, o Júnior, a Rinalda, porque vivíamos num automatismo tão grande de simplesmente cumprir as exigências sociais, trabalhar, pagar contas, prover família, enfim. Que quando a gente está dentro de casa, com tempo a mais para o nosso convívio, a lei do espelho é mais presente. A gente vê no outro exatamente aquilo que a gente ainda tem de tentações dentro da gente. Então, esse deserto que Jesus esteve, nós estamos há algum tempo. E a gente vê os nossos demônios no olho daquele que convive com a gente, todos os dias, nas dificuldades que encontramos. A grande questão é que, como vínhamos vivendo muito tempo no automatismo, quando a gente se depara com essas questões, e a gente pergunta para nós mesmos, para que tudo isso? Essa questão da pandemia, esse contexto todo, a gente não vê propósito. Porque a hora que a gente olha para dentro da gente, a gente acha um outro deserto, o existencial. A gente vinha até então dando atenção para aquilo que é externo, material, corriqueiro e rotineiro para fora, não para dentro, não para a nossa essência espiritual. Então, todos nós que estamos, neste momento, tendo dificuldade de achar bons propósitos em estar em casa, em uma boa reflexão, em uma boa leitura, em empenho no bom convívio com os pais, com a mãe, com o marido, com mulher, com filho, é porque vínhamos negligenciando esses processos. E aí nós nos encontramos em realidades áridas, completamente vazias, porque já vínhamos semeando esse tipo de coisa há muito tempo, sem dar atenção a essas coisas. E hoje em dia nos encontramos completamente estagnados. E eu converso com as pessoas e escuto dizendo assim, mas gente, eu sem poder ir trabalhar, eu não sou ninguém. Sem encontrar as pessoas na rua, mas o encontro conosco mesmo dentro de casa. E o olhar para a dificuldade de relacionamento com mãe, com pai, com filho, com marido, com mulher, e virar essa realidade para a nossa frente e falar, mas o que eu estou fazendo para essa relação ser um pouco menos dolorida, um pouco menos difícil, né? E quando a gente foge, mesmo que inconscientemente, de um processo de nos conhecer por muito tempo, quando a gente olha para a gente, em detrimento da materialidade que a gente ainda tem, em detrimento não, em virtude da materialidade que a gente ainda tem, a gente enxerga muita coisa ruim na gente. E aí são onde as pessoas se assustam, aí são onde as pessoas fogem de si mesmas, aonde as máscaras racham, né? A gente não consegue mais sustentar a face de bom moço, a face de bom pai, de boa mãe, e as relações ficam completamente ácidas, porque eu vejo o tempo inteiro no outro, a partir do momento que eu olho para mim, mas não consigo desenvolvimento de amor e de humildade, amor próprio e humildade para aceitar o meu defeito, a relação com o outro vira um tormento, porque eu vou ver em mim toda hora, eu vou ver no outro toda hora a minha dificuldade.
né? Então, essa aridez que nós estamos cultivando dentro de nós, neste momento, as situações, nós precisamos aprender a olhar para nós mesmos com mais humildade, nos humildar e saber que somos ainda completamente imperfeitos, reconhecer as limitações e, sobretudo, amar, acolher. Uma mãe, quando vê um filho fazendo algo errado, ela não educa com amorosidade? Não é a forma mais adequada para a orientação? A reprimenda de forma... eu não vou nem falar de questões das quais eu não tenho técnica para dizer, mas eu vou dizer assim, quando a gente oprime, quando a gente reprime, quando a gente ironiza na intenção de educar, pelo menos comigo isso nunca funcionou. Vira uma ferida, vira uma cicatriz inflamada. E às vezes eu penso antes de agir por medo da cicatriz doer, mas não porque eu acho que agir de outra forma é correto. Então, agora colocando esse propósito na nossa análise que fazemos de nós mesmos, porque a gente é completamente mordaz em olhar, julgar e apontar o erro dos outros. Mas e quando é conosco? Estamos fazendo a mesma coisa? Então, para mim, todo esse processo de quarentena dentro de casa por conta da pandemia tem sido a nossa oportunidade de deserto. E eu tenho tentado fazer pelo menos próximo do que Jesus fez. Conhecer as limitações que eu tenho, sem a arrogância, a vaidade, a prepotência de achar que eu vou conseguir, como ele, domar as minhas más tendências tão rapidamente. Mas com a certeza de que você está aí, como a Rosa bem disse, né? Então agora vem cá e vamos trocar uma ideia aqui, vamos conversar, né? Para a gente poder desenvolver a virtude que contrapõe esses defeitos. Porque se eu continuar lutando contra o defeito, eu vou perder meu tempo numa guerra que eu não vou ganhar. Ao passo que se através da amorosidade e da caridade. Se eu sou muito impaciente, vamos lá desenvolver paciência. Vamos nos colocar em situações racionais que eu possa desenvolver minha paciência, trabalhar, falar com amorosidade, conversar. Trabalhar a virtude que contrapõe as minhas dificuldades. Mas uma coisa é eu ter o controle sobre isso, é fazer isso racionalmente, uma escolha. O problema é que nós, como sociedade, fizemos escolhas equivocadas tempo demais. E o nosso contexto chegou e falou, agora o contexto muda. Agora vocês vão ter que mudar de postura e posicionamento, mas não por escolha. Então, que nós tenhamos a sabedoria de olhar as nossas limitações e os nossos equívocos e racionalmente fazermos uma escolha acertada por nós. Para que o nosso próprio corpo, a nossa própria realidade, não mude o contexto de nós mesmos e nos obrigue por uma patologia, por uma condição psicológica às vezes desequilibrada, por uma companhia espiritual não muito legal, nos obrigar a mudar a postura, né? Então, é assim que eu tenho encarado esses dois desertos nesse tempo de pandemia. Interessante, todas essas colocações nos apontam que essas crises, esses desertos, essas dificuldades são oportunidades de transformação, de mudança. E mudanças mais significativas só acontecem nesses momentos, quando chega no limite, como a Rosa evidenciou, como o Rinaldo e o Carlos também abordaram essas questões do autoconhecimento, da autodescoberta, porque se a gente não se conhece, a gente não sabe nem o que mudar, né? Então, a importância, nós nos reportamos a um outro deserto, o deserto de Paulo de Tarso, né?
morrendo, matando ali o homem velho, matando ali o homem vaidoso, belicoso, determinado, sim, na defesa daqueles valores que ele cresceu acreditando, que ele cresceu se preparando para ser ali um membro do Sinédrio, né, um homem da lei, e de repente ele vê que não é bem aquilo. E numa analogia com os tempos de hoje, como bem disse a Rosa e a Rinalda, nós somos educados para ser o primeiro, para ser o campeão, para ser PhD, para ter o melhor carro, a melhor casa, por alguns segundos, que na eternidade é a vida humana. E ninguém consegue isso. Poucos conseguem isso e por momentos efêmeros. Então, Paulo vai ali na solitude que o deserto oportunizou, se transformar, se conhecer, se modificar e ajudar o outro a se modificar também. Mas ele também tinha os limites, ele é muito mais próximo de nós, né, do que Jesus. Então, e dizia, olha, o bem que eu quero fazer, eu não dou conta de fazer. E o mal que eu não quero, que eu já reconheço em mim, muitas vezes eu acabo reincidindo nos erros. Então, é muito mais próximo da nossa realidade. Mas é no treinamento, é nessa insistência em nos transformarmos, em nos modificarmos, que a gente vai superando esses momentos. Então, a riqueza de situações difíceis que essa pandemia proporcionou é enorme. Acho que todos nós temos vivências familiares, vivências próximas da gente, de situações que testam os nossos limites, que testam a nossa convicção naquilo que nós falamos, que acreditamos. Porque muitas vezes a gente chega numa situação que parece que vai esquecer tudo que você estudou, tudo que a gente aprendeu. Pelo menos comigo tem sido assim esses momentos. Graças a Deus, tem a equipe de Fabiano de plantão aí que segura, fala, vamos lá, você estudou até hoje para quê? Para jogar tudo fora depois? Né? Então nós vamos buscar, até mesmo nessa mensagem que o dia de amanhã, o domingo de Páscoa, nos traz, que essa transformação, embora a gente vá aí aos bilhões que estamos encarnados no mundo, aos bilhões que se encontram na espiritualidade, esse processo de emancipação é individual, é solitário, somos nós, né? O exemplo de Jesus carregando a sua cruz até o Gólgota nos mostra justamente isso. Que, aliás, ele já tinha dito isso. Quem quiser alcançar o reino dos céus, vem após mim, tome a sua cruz e carregue. E nós temos realmente uma cruz de erros milenares, de situações que ainda não conseguimos superar. Então, que a Páscoa também nos relembre a importância de tomarmos a cruz das nossas semeaduras anteriores, a cruz que é a consequência dos nossos equívocos, dos nossos limites, e buscarmos sair desse deserto, sair dessas crises mais fortes, porque a questão ascensional é sempre por etapas, por patamares. E à medida que nos livramos de um, adentramos em um outro círculo com as suas próximas dificuldades, que a superação dessas atuais nos habilitará para continuarmos ascendendo. Mas sempre essa conquista é gradativa, e a riqueza vem justamente disso.
Então, como a Rosa disse, né, até mesmo no corpo físico, a sabedoria, a bondade de Deus nos dota, né, de felicidades, de harmonia, mas a harmonia para a liberação dessas substâncias está diretamente relacionada ao equilíbrio, né? Porque a harmonia é antes espiritual, é preciso primeiro a paz interior. E aí, mesmo que o corpo não esteja mais... esteja com alguma limitação física, com alguma dificuldade decorrente do processo natural de envelhecimento ou qualquer outra patologia, a serenidade que o corpo dá, que o espírito dá, nos dá condições de superar essas dificuldades com mais facilidade. E hoje, Rosa, você está falando dessa harmonia, o meu corpo deve estar com excesso de ácido úrico e eu estou andando mancando desde cedo, dizendo para controlar a boca e comer menos, para fazer uma dieta mais equilibrada. Então, a gente vai vendo que mesmo na dor vem o chamamento para o equilíbrio, né? Então, eu penso que é dessa forma que a gente deve encarar esses momentos. A transformação de Saulo em Paulo deu para a humanidade um dos maiores exemplos de transformação que o espírito determinado é capaz de operar em si mesmo, tá? Que nós possamos nos mirar nesses exemplos, nessas riquezas que o cristianismo nos mostra. Fabiano de Cristo, Maria Madalena, Paulo de Tarso e tantos outros, né, que souberam superar os seus limites, as suas dificuldades e se colocam hoje na condição daqueles que tutelam a nossa trajetória. Carlos Júnior, você levantou a mão. Você quer fazer uma... Eu queria aproveitar esse gancho do Júnior aí que falou de Paulo. Eu não vou conseguir fazer alusão fidedigna à passagem, mas justamente por conta dessa menção do deserto e tal, durante todo esse processo de Paulo para Paulo e tal, tem uma passagem no livro Paulo e Estevão que é muito linda, que é quando ele reencontra a esposa de Abigail, bem atormentado, bem cansado, fadigado nesse processo todo. São os conselhos de Abigail para ele, né? Que eu acho que no momento que nós vivemos hoje em dia, são conselhos que caberiam como luva para todos nós. Como eu disse, eu não lembro exatamente do contexto, mas eu sei que ele diz como fazer para entender os desígnios do Cristo, né? Mais ou menos isso. E Abigail diz para ele, ama? Simples assim, ama? Aí ele fala, alguma outra coisa que denota, que ela entende, tipo, mas nem tudo é no tempo que eu quero. Aí ela fala, espera. E para as coisas que ele tenta e não consegue, ela diz, trabalha. E aí eu fiz a ligação com os testes, vamos dizer, que Jesus passou no deserto. E as coisas que ele precisou desenvolver ali, demonstrar para aquele diabo daquele momento, digamos assim. Que foi disciplina, fé e amor, né? Então, assim, a gente percebe essas virtudes nos rondando em várias situações e eu fico me perguntando por que às vezes a gente é tão teimoso em não utilizá-las como roteiro de... E o perdão também. Ama, perdoa, trabalha... Perdão. É verdade. É a questão que a Rosa colocava, né? Acolhimento, né? Quando a gente traz Jesus como nosso leme, o nosso guia, né? E aí a gente vem o Ulisses e diz assim, olha, minha gente, eu estou aqui, eu estou cheio de defeitos, mas eu tenho que dizer para vocês que vocês me ajudem, porque eu preciso estar amarrada aqui, vocês me ajudem, me segurem, senão eu avanço, né? Então, assim, tem o Jesus que já tem o equilíbrio, que já é a personificação do equilíbrio, do amor, mas tem o Ulisses assim, gente, eu tenho tudo isso aqui dentro de mim, mas por favor, não me deixa cair,
é a gente olhar para o irmão do nosso lado, a gente cai, e aí a Rosa lembrou muito bem, você, né, Carlos, Júnior e Luiz, olha, eu estou aqui desesperado, minha gente, eu estou aprendendo. Olha meu esposo, olha meu filho, olha minha comadre, por favor, eu sou este ser ainda que ainda está procurando iluminação, que está primeiro se aceitando com tudo isso, mas vamos juntos, né? É dizer para os marinheiros dele, na hora que eu estiver surtando, me amarrem. Amarre no bom sentido, né? Me acolha, né? Me aceite, que eu tô lutando contra isso. É um tema tão instigante falar sobre os desertos, né? Que eu acho que a gente passaria a tarde inteira falando aqui, mas a gente precisa e a gente é convidado a dar um ponto final nesta fala, só para a gente abrir outras falas depois, agradecendo imensamente por esse momento desse diálogo tão rico e do reencontro amoroso com vocês, meus irmãos. Que bom estar esses momentos, esses poucos 55 minutos com vocês, trocando essas ideias e alimentando os nossos corações, né? Muito obrigada a todos, muito obrigada à equipe de Fabiano de Cristo, e a nossa querida presidência do Fabiano de Cristo, que nos enseja essa oportunidade de estudar e pensar sobre nós. Um beijo para todos vocês, tenham todos uma boa noite. Beijo para todos. Beijo, tudo de bom. Júnior, aguenta firme, vai passar. Com certeza.